esse essa assunto. crítica, porque essa crítica já é uma convenção, quer dizer, o contratualismo já é uma convenção, né? Já seria um segundo momento, eu acho, talvez, dessa relação de poder, né? Eu Posso não sei, falar? tô puxando aqui para Não, o tudo bem, debate, você né? não tá errado não, mas eu gostei disso. Eu gostei. Obrigado, Thales. Nesse caso, assim, justamente assim, não se existe uma definição exata para Thales do Janga pode me corrigir, Vili Zulmart. Não existe uma resposta exata e definitiva que possa explicar de fato. Porém, não sei se o Alberto está falando, quer dizer, provavelmente ele está familiarizado, mas se vai concordar, não sei. A interpretação da Scarlett Martin, que ela reforça muito. A Scarlett Martin ela traz bastante essa referência enquanto assim uma questão está presente na natureza. E justamente por ser algo que está presente na natureza, principalmente nesse sentido físico biológico, então acredito que há essa associação. Eu mencionei lá atrás que haverá um momento em que inclusive assim é uma coisa assim, se eu não me engano, isso é algo de Foucault. Para Foucault existe essa relação de poder. Mas será que assim, isso, ou seja, nós não estamos sozinhos, estamos de alguma maneira, nossas ações estão conectadas. Mas eu acredito que o expósito vai trazer essa perspectiva. Ele acredita que talvez essa perspectiva também possa estar relacionada com uma característica da vontade de potência. Por exemplo, não basta o indivíduo olhar assim para o outro, ele tanto para olhar para si como também para o outro. No sentido, claro, que o Nietzsche vai falar da questão mais lá para que, nossa, não é mesmo, da constante luta pela soberania de um determinado. Isso não se aplica necessariamente apenas aos nós, seres humanos. A natureza está presente nisso. É um eterno conflito entre diversas forças de diferentes categorias, diversas dimensões. É um fenômeno. Isso está em outros organismos vivos, e até mesmo assim, por exemplo, gosto de usar o exemplo, por exemplo, não sei se você sabe como o funcionamento de uma bomba atômica. Ela funciona, se não me engano, é o choque entre partículas. É através desse choque que ocorre a explosão nuclear. E é justamente essa perspectiva, é justamente assim esse conflito que vai existir. Inclusive, o exposto reforça que para Nietzsche, inclusive tem uns trechos aí, se vocês quiserem depois ver, como a consciência, eles têm a consciência de que da obediência. Ou seja, que eu sou servo, que eu vou obedecer ao meu superior e que vão existir os meus subalternos. Que isso traz muito aquela reflexão dos dos fracos e fortes, eu me esqueço sempre, os nobres e os servos, Moral do Alberto? senhor de escravos. Isso! É porque eu achava que era um termo hegeliano, mas pronto, De mas certa mais forma ou menos. também é, né? De certa Tem forma origem também é. nisso. Mas se quiser comentar, eu não. Ninguém escapa de Hegel, não, pô. Ninguém escapa de Hegel, não. Verdade, Quero nem ver o Kierkegaard, nem Kierkegaard. cidadão que consegue escapar, né? Hegel é vida. Falou o cara que tem Eu tesão em Hegel, Thales. Eu achava Aí sim, que a aí sim. essência da vida de Thales era Os dois. Kierkegaard. Os dois. Eu tive que ter mais tesão em Hegel do que em Kierkegaard. E eu tô afirmando isso para todo sempre, que Hegel é mais gostoso do que Kierkegaard. Eita, que delícia. Eita! Eu sou meio radical nessa questão do Delícia, hegelianismo, não. Thales.
Já que rola um triângulo amoroso, Deixa eu fazer um Thales? comentário. Eu Deixa acho- eu fazer um comentário. Eu acho que todos nós somos hegelianos. O que acontece na nossa postura em Ai, relação meu a, Deus. a essa herança hegeliana, né? Se o cara Não, pode ser pera mais aí, alienado e pera falar, aí, não, pera aí. Hegel não tem tanta influência assim, eu posso ser Pera menos aí. alienado e assumir realmente Não, que Hegel pera aí. é um filósofo Eu posso fazer um essencial, comentário? fundamental mesmo. Todo ocidental é hegeliano. Isso aí não tem pra onde correr. Concordo. Até você, Ítalo. Claro, claro. Pera aí. Fala aí, Pera aí. o Alberto ia falar uma coisa aí, fala aí, Alberto. Reunindo Freud, Pera aí, eu não consigo encontrar um pensamento Gabriel, hegeliano, segura aí um não. pouquinho, senão a gente vai pra Perdão. meia com essa conta aí. Assim, eu reconheço a importância de Hegel e a complexidade de todo o seu pensamento. Eu, enquanto estudante de Marx, não só de Nietzsche, mas de Marx e Hegel, reconheço a importância e a monstruosidade de Hegel, mas nem tudo se reduz a Hegel. Por favor, né? Porém, Hegel é monstro. Hegel é monstro. Eu, inclusive, li o texto que Thales Macedo escreveu sobre Hegel em conjunto com a galera. Muito bem escrito, muito bem Parabéns, elaborado, Thales. sabe? Reconheço a importância de Hegel, mas nem tudo se reduz a Hegel também. Porém, Hegel é monstro. Do patamar de que eu coloco ele ali do lado de Aristóteles, na minha percepção, da filosofia do modo geral. Sabe? Mas Hegel é importante, sim, e acabou. Eu assino embaixo, Alberto. E principalmente porque, para você entender Hegel, você tem que entender a história da filosofia. Logo, toda a história da filosofia é importante, gente, pra gente. Claro, claro. E embora sendo bem apoteótico, você não possa assim. reduzir as coisas a Hegel, mas você pode ver influências de tudo que se faz no Ocidente. Você vê algumas influências de Hegel, né? Pelo menos no que se faz no que se faz hoje em dia, muita coisa tem influência de Hegel, muita coisa mesmo. Mas o tema não é Hegel, né, gente? Vamos voltar para Nietzsche, que é outro cara que também tem uma influência Até porque enorme. esse foi o tema do encontro passado, esse tema de Hegel e Nietzsche. Inclusive eu postei até no YouTube sobre algumas discussões. Eu achei bem complexo. Não é fácil assim trabalhar essa relação entre eles dois, não. Ah, é bem complexo sim, mas dá pra trabalhar algumas coisas, dá pra entender. Não tô dizendo assim Certa que é impossível, não é nesse sentido que tô dizendo, não. Não, vale a pena tentar sempre, né? Assim, porque eu acho que tem pensadores aí, né? Que, assim, eles são tão monstruosos do ponto de vista de terem influenciado também na cultura ocidental e tudo, que o que nos cabe, assim, diante deles, muitas vezes é essa postura de estar o tempo inteiro tentando sair meio que desses sistemas, né? Porque é um caso, por exemplo, de estudar Nietzsche. Nietzsche é um crítico dos sistemas. O Nietzsche está fazendo o quê, né? Ele se apropria, de certo modo, dessa herança. Assim, mas ele fala, olha, realmente, como é que eu vou combater isso, né? Eu desenvolver uma filosofia para atacar essa vontade de sistema, que, na verdade, ela se disfarça de vontade de poder, né? O Nietzsche identifica e aí elabora uma outra filosofia, mas ele não está negando a filosofia anterior, né? Assim, né? Ele está atacando, criticando, e, de certo modo, eu acho que ele até reconhece uma certa herança ali em Hegel e outros filósofos, né? Em alguns momentos ele é até meio ambíguo, assim, meio paradoxal, como é o estilo de Nietzsche, né? Não é bem sofisticada a crítica que ele faz, né? A filósofos anteriores, né? Tem peculiaridades também que estão dentro da própria dimensão da filosofia que ele propõe, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho interessante a forma como Nietzsche abre uma linha assim, de influência que vem lá de trás de Spinoza, mas que com Nietzsche parece que ganha um poder novo, uma renovação, e que versa sobre a economia dos afetos, sabe? Que é uma coisa que eu acho um pouco mais complicada em Hegel. Entende? Sabe o que eu acho engraçado? Sim. É que o artigo de... Pô, me esqueci o nome do cara agora. Vanessa. Aí também ele pega uma herança de Spinoza também, né? Sim. O Antônio Negri também. Não, o artigo anterior que eu utilizei, o artigo do Jim, cara, que é sobre idealismo alemão e Nietzsche. Ah, sim. Ele trata justamente dessa questão. De como, de certa forma, Hegel e Nietzsche se encontram nas críticas que ambos fazem a Kant. Em certo sentido, parece que eles vão na mesma direção, mas ao mesmo tempo eles se distanciam, né?
Então, são completamente diferentes, né? Hegel e Nietzsche têm formas completamente diferentes de ver. O que é interessante é que são duas bases para o que se faz na contemporaneidade. por exemplo, tem a relação com Heráclito, que em certo sentido vai na mesma direção, em outra não, sabe? Hegel e Nietzsche se apropriam de Heráclito, isso é uma questão extremamente importante, sabe? Como a superação do dualismo, só que Hegel é o seu modo, Nietzsche é o seu modo, sabe? São algumas questões que a gente deve trazer em consideração para reverberar essa questão, por exemplo, do confronto entre Hegel e Kant, Nietzsche e Kant, que vai trazer outras questões à tona, né? A filosofia dentro dessas concepções aí. Agora, para a noção de Devy em Nietzsche e Devy em Hegel, são bem diferentes, né? Assim, aí eu corroboro com o que o Ítalo falou, porque a noção de Devy em Hegel tem a ver com essa noção da dialética, com a concepção de dialética, né? A dialética histórica, quer dizer, esse telos também histórico, né? Esse devir constante histórico. E Nietzsche não necessariamente, né? Nietzsche ele já critica esse determinismo aí histórico de Hegel, né? Ele diz que esse devir ele é aberto mesmo, ele abre outras possibilidades também. Não, mas é isso que tá lá, de certa forma, circunscrito em Crepúsculo dos Ídolos, né? Que você vê que Nietzsche faz ódio dessa determinada parte e de repente ele critica justamente isso em Heráclito, lá em Crepúsculo dos Ídolos, né? É justamente essa questão. O problema da mumificação lá, né? Tá sempre inclusive a gente leu essa parte e identificou isso, né? A gente discutindo essa relação entre Nietzsche e Hegel para entender Nietzsche, né? Nietzsche, Hegel e Kant para poder entender o que está sendo dito ali. Então acho que foi importante a gente fazer isso. Eu acho o devir nietzschiano muito mais destrutivo do que do Hegel. O Hegel ainda tem uma proposta ali, né? O sistema ele tenta abarcar também ali toda conhecimento, né? Toda razão. Mas Nietzsche não, Nietzsche já está atacando tudo isso, né? Isso de certa forma ele identifica em Heráclito também, né? Ele se apropria dessa herança para atacá-la, né? Assim, mas é sempre visando esse devir também. Esse devir de Nietzsche ele não tem uma direção, né? Ele é circular, né? Acho que é Esqueleto Marco que diz isso, né? Que é uma circularidade desse devir de Nietzsche. É interessante. Thales, enquanto alguém está estudando Hegel, o que é que tu tem a declarar sobre isso aí? Rapaz, assim, eu não conheço suficientemente Nietzsche para poder comparar, né? Então, para perceber alguma coisa. Eu acho que, sim, Hegel é importante. Mas eu concordo com o que Alberto você falou, com o que Ítalo falou, né? Por conta que tem os seus extremos e tem os seus as suas coisas boas, né? O que eu falei, né, logo no início, de que Hegel é vida, isso é um extremo que muitos hegelianos hoje tratam, né, e botam Hegel como solucionador de tudo, né? Cara, ele desenvolveu... Isso inclui o professor Danilo? Não, nem Danilo fala isso. Ele desenvolve muitas coisas boas e, assim, parece que ele responde todos os sistemas de filosofia até então. Porém, é tanto que a gente traz o próprio Nietzsche, o próprio Kierkegaard, o próprio Sartre, outros filósofos aí que tem ações com Hegel e diz que Hegel não fez o que fez, né? Não fez o que disse que fez. E aí, assim, tem várias questões. Então, assim, eu trabalho atualmente muito em relação de Kierkegaard com Hegel, né? E quero mostrar, acho que, não sei aqui quem foi, se foi o meu xalá que falou, né, da compreensão da crítica de Nietzsche a Hegel, né? A Hegel, né, que às vezes parece uma crítica, né, ou melhor, uma crítica ao sistema, vamos dizer, da filosofia, mas acaba sendo desenvolvido um sistema, é o que o próprio Kierkegaard faz, isso na minha compreensão. Os Kierkegaardianos hoje podem me matar, mas assim, eu não estou nem aí, porque parece muito o que Thales falou, né, que massa, critica o sistema, a filosofia sistemática. Mas para desenvolver a sua filosofia, ele transforma um sistema, principalmente no determinismo que é Deus.
né, na crença em Deus. Então ele desenvolve um sistema e desenvolve um caminho melhor para seguir a Deus. Então é um sistema, para mim, é um determinismo. Então, mas isso aí são questões que eu me coloco. Mas não tenho algo mais fincado, né, sobre essa relação de Nietzsche e Hegel, Nietzsche e outros. Pronto, Gabriel. Eu acho interessante. Ô, gente, para voltar pro tema aqui, um dos autores que usa tanto Hegel quanto Nietzsche é Foucault, né? E aí, o que eu estou observando é que há uma tentativa de atribuir a Nietzsche uma série de conceituações e uma série de interesses políticos posteriores a Nietzsche. Talvez Foucaultianos aí na seara da biopolítica. E aí eu queria que Gabriel continuasse aí para explicar o que é a tanatopolítica no ponto de vista desse. Desculpa, tá travando aí, ó, Ítalo. Aí você pode repetir? Sim. Para você falar se esses conceitos são Foucaultianos, são posteriores a Nietzsche. E o artigo está atribuindo a Nietzsche umas coisas que eu não sei se são de Nietzsche. Então, para você falar um pouquinho o que é essa tanatopolítica do artigo e em que sentido está se falando aí em liberalismo e neoliberalismo. Talvez assim, eu não consiga responder sua pergunta. Não é por má vontade, não, Ítalo. É realmente pela dimensão do pensamento de Espósito. Preguiça sua. Tô brincando, vai. Tem sorte aí. Nesse caso, assim, a questão eu não tenho assim total acesso ao pensamento completo do Espósito, mas como eu mencionei, o Foucault é uma fonte. Vão existir alguns autores, quando o assunto é biopolítica, existem filósofos, grandes pensadores do século XXI que vão meio que, como eu disse, eles não vão querer se preocupar em apenas e ficar, não, vamos preservar a biopolítica de Foucault, não, vamos agregar, vamos trazer outras características, outras definições que avançam o sentido da biopolítica. Na minha interpretação, é porque, nesse caso, assim, eu não sei, assim, de fato, se, como eu disse, porque não é só apenas, a biopolítica não se resume apenas em Michel Foucault. Eu acredito que ela, uma vez, um amigo meu me perguntou o que assim, no que elas podem ser manifestadas, tal, mas enfim, como eu, assim como minha linha de pesquisa é filosofia política, eu gosto assim de usar ela também. É possível ser aplicada se a gente parar não só com o artigo, mas também nos textos em geral. É possível se aplicar também ao campo jurídico. Mas se a gente se aprofundar ainda mais, eu acredito que isso vai ser uma coisa que talvez talvez nem eu consiga resposta. Mas como eu disse, eu acredito que no caso do Espósito, ele queira trazer novos assuntos, novas assim, novas qualidades para não só apenas provar a biopolítica em Nietzsche, mas até mesmo em certas questões assim, desenvolver uma biopolítica. Isso. Ele queira desenvolver não só apenas na interpretação de Foucault, mas também trazendo novos assuntos. E o Nietzsche é um exemplo nessa questão. Inclusive, eu destaquei aqui o exemplo do paradigma da imunização. Como você pode ver aqui, não sei se está dando para ver,
nesse paradigma da imunização, que quem criou foi, assim, quem trouxe isso é o Exposto e a própria Vanessa Len está reforçando esse pensamento. Ela reforça. Então, assim, como eu disse, isso tende a agregar ainda mais o pensamento da biopolítica. Não estamos lidando apenas com algo do Foucault, mas também com uma questão como com Nietzsche. No caso, isso na visão de Exposto. Se eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, eu até hoje, Ítalo, estou com dificuldade em saber a respeito da tanatopolítica, inclusive, talvez a gente poderia conversar isso com mais profundidade também em outro momento, mas também essas questões do neoliberalismo, do liberalismo clássico também, eu ainda tive um pouco de dificuldade de como trazer essa relação. Mas existem alguns autores aqui mesmo no Brasil que trabalham essa visão não só do Foucault, o Foucault liberal, neoliberal, e a sua perspectiva, a sua visão a respeito do liberalismo e do neoliberalismo. Assim, muitos acreditam que o século XXI é o século Foucaultiano. E aí, nesse caso aqui, talvez estamos lidando, mas como eu disse, acredito que nós estamos lidando com novas perspectivas cada vez mais. Eu não sei se complexas é a palavra, mas elas tendem a aprofundar e agregar novas interpretações acerca da biopolítica. Não sei se eu respondi a sua pergunta aí. Perfeito, Gabriel. Então, o teu argumento é de que a biopolítica está se expandindo. Isso é legal. Em pleno século XXI mesmo. Isso na nossa atualidade, para ser mais específico. Perfeito. Então, talvez a biopolítica se torne uma nova disciplina da filosofia política, talvez? Não, eu não acredito nisso. Isso a mim, no que eu estudei, eu acredito que quer dizer, a biopolítica não nego que ela pode ser uma candidata, mas eu acredito que é um conteúdo muito importante, principalmente na perspectiva da filosofia política. Isso assim na minha área. Só que o poder em si, para Michel Foucault, isso que eu vou falar de Foucault, ele não é algo fixo. Ele pode assumir formas diferentes, em dimensões diferentes, com a variação do tempo e espaço. A biopolítica só é uma das formas que o poder é manifestado. Existem outros poderes? Existem. O poder disciplinar, o poder soberano, o poder psiquiátrico, governabilidade. E a biopolítica seria só uma dessas formas. Posso fazer um comentário? Mas, por favor. Essa questão aí da imunização, eu não sei se tem relação, mas principalmente nos liames que estão sendo tratados, me parece muito com a relação que Sloterdijk utiliza para pressupor uma nova antropologia baseada, inclusive, em Heidegger e Nietzsche, que é uma questão de entender que tudo aquilo que pressupõe vida ou pressupõe sentido de vida pressupõe um processo de imunização. Em que sentido? No sentido desde o sentido originário, desde os primórdios antropológicos, que Sloterdijk, de certa forma, é um estudante de história antiga, inclusive. Ele vai pressupor que existe um processo de imunização que é proveniente, inclusive, dos nossos processos originários, que é da origem que nós temos do útero. Então, de certa forma, esse processo do útero vai reverberar em todo o processo ideológico ou processo de aplicar determinados sentidos perante a vida, que estaria, de certa forma, ligado a essa noção de vontade de potência, de afirmação perante a vida, ligado a esse processo de imunização enquanto afirmação de si mesmo e esse desejo de retorno, desejo entre aspas, né, que seria um impulso. O impulso a esse processo originário antropológico de imunização.
E para isso ele vai se utilizar de Heidegger, ele vai colocar Heidegger de cabeça para baixo, né? Fazendo uma antropologia em Heidegger, que é algo que Heidegger rejeitaria veementemente, e utilizando dessa noção de afirmação perante o mundo como um retorno nesse processo de imunização. Eu não sei se esse expósito lê o Sloterdijk, ou se ele está, de certa forma, ambientado nessa situação, ou se ele vai seguir outra direção, mas me parece muito isso, velho, sabe? Mas enfim, esse é o meu comentário. Interessante que ele usa uma metáfora aí desse conceito de imunização, né? Ele tira daí da biologia, né? É verdade, ele tem muita referência. É porque o faz também, e Sloterdijk faz isso. Você ia falar, Gabriel? Tá sem som. Não, é porque eu queria era reforçar essa ideia da questão racial, que eu vou dizer racial entre aspas, isso no pensamento de Nietzsche, que por sinal, além de ser polêmica, eu acredito que é bem delicada. Em vários momentos, eu me lembro que foi debatido junto com, não só com Alberto, mas também com o professor João Evangelista, que acredito que vocês já estão familiarizados. Mas, assim, eu espero... Mas, assim, esse sentido é mais como se fosse um debate acerca da busca entender os seres humanos, mas nesse sentido mais racial. Não nego que por trás disso existe o preconceito que nós conhecemos, que nós interpretamos como racismo. Não estou negando isso, não. Mas eu só quero mostrar uma outra perspectiva. Inclusive, tem teóricos que defendem assim, essa existência de, como disse, uma interpretação não preconceituosa. Inclusive, eu estava assistindo um vídeo, eu não me lembro se o professor era um historiador, não sei se ele é da USP, eu desconfio que seja da USP, falou sobre a questão da construção da nacionalidade alemã. E a nacionalidade alemã foi construída bastante nessa perspectiva assim, de que, não me lembro o nome técnico para isso, mas ela foi assim, parece que o alemão não era só uma nacionalidade, mas também era um sentido de raça. Não sei se dá dando para compreender. Mas claro, o pan-germanismo. Isso mesmo. A noção de alemão estava muito além das fronteiras alemãs. Isso foi exatamente, no sentido mais no sentido biológico, inclusive. Exatamente, não era só uma questão ideológica, mas por trás disso havia toda assim, eles queriam propagar assim a ideia de que é um ser a parte da humanidade. Eu não sei se estou sendo exagerado, mas assim, quem compartilha nessa ideia contribuiu muito, que o próprio historiador vai usar como exemplo, aquele compositor amigo do Nietzsche, o Richard Wagner. Ele é um exemplo. Mas, como eu disse, é isso que eu quero trazer. Inclusive, existe nesse artigo, se o Tales de Maceió, estiver interessado, ele traz, como eu disse, tem uma parte, ele traz passos nesse artigo que ele explora com mais aprofundamento, assim, com mais assim, mesmo não sendo um livro, eu acho que traz uma boa ideia nessa perspectiva. Inclusive, eu estava assistindo eu não me lembro o que foi, mas assim, eu me lembro que sim, foi uma vez uma conversa com o professor João e com a professora Marta, lá da Unicap, que uma vez ele me falou como é mesmo? Nesse assunto acerca da questão da natureza, a teoria evolucionista, ele é um dos pensadores da filosofia que eles vão simpatizar com essa área. Porém, ele não vai concordar com Darwin. Vão existir outros teóricos defensores do evolucionismo que vão trazer propostas diferentes de Darwin.
Inclusive, e o Nietzsche vai ser um que vai trazer um certo debate. Tem até um livro que a professora Marta me recomendou, Nietzsche contra Darwin, e ele reforça cada vez mais. Principalmente eu gosto assim dessa área porque conta traz a referência da filosofia da natureza. Eu não sei se estão dando para entender, mas espero que possa servir de alguma utilidade para todos vocês. Eu queria pontuar duas coisas só. Dentro desse debate que estavam falando aí do germanismo, que o Ítalo colocou aí, isso aí foi uma construção, né? Na Alemanha do século XVII, se eu não me engano. Não, porque foi século XIX. Tinha uma divisão muito grande na Alemanha. E as elites alemãs, elas formularam, né? Essa ideologia do germanismo para tentar unificar a Alemanha. Também foi uma das estratégias que foram usadas. Mas, por exemplo, na época de Kant, você tinha nessa divisão, né, tanto é que o Kant era dessa outra cidade que nem existe mais, né, Königsberg, né, era de uma parte ali que nem era ligada à Alemanha. Depois é que foi anexada, depois teve todos conflitos aí nessa região, e hoje essa região do Kant, que o Kant nasceu, faz parte da Rússia, né. É muito interessante perceber isso, como é que esses processos aí de unificação e de guerras aí ao longo da história, né, foram também tomando outras proporções. E outro ponto que eu queria trazer era sobre, assim, como certos conceitos eles se originam, né? Acho que é importante a gente prestar atenção nisso. Porque, assim, o Nietzsche, ele não trabalha com biopolítica, né? O Nietzsche, ele não trabalha com biopoder. São conceitos que surgem, são apropriações, né? Pensamento de Nietzsche, né? Que é importante que isso aconteça, isso é bem feito na filosofia, né? Eu acho que o grande pensador, né, o filósofo, o cara que está desenvolvendo, trabalhando, né, em desenvolver suas próprias teorias, ele vai se apropriar e vai desenvolver conceitos novos. Mas esses conceitos, eles não existem lá. E aí, inclusive, até no livro do Roberto Machado, aquele que ele fala sobre Foucault, né, sobre as impressões de Michel Foucault, ele diz que estava presente na aula do Foucault no dia que o Foucault trouxe o conceito, né, de biopolítica. Foucault apareceu lá e falou, olha, surgiu um conceito novo e eu quero trabalhar com vocês e tal. E foi durante as aulas, durante um processo, que ele foi formulando essas ideias, né, para tentar pensar o mundo contemporâneo. Porque para Foucault, o filósofo é aquele que pensa o seu tempo, né? Tanto é que essa é o elogio que o Foucault faz a Kant, né? Que fala que o Kant ele foi o filósofo porque ele pensou o seu tempo. Apesar de criticar e acabar com Kant, né? Em toda a obra dele ali, né? Essa normatividade, enfim, né? Seguindo a esteira de Nietzsche também. Mas acho que é importante a gente se ater também não é bem uma história dos conceitos, não vou dar uma de Kozelek aqui, né? Mas eu acho que a gente pode retomar, sim, de maneira, assim, hermenêutica quase, assim, para a gente poder entender, assim, de onde é que vem, né? Porque, por exemplo, esse conceito de imunização é bem próprio do Expósito, né? Eu não vejo nenhum outro filósofo trabalhando esse paradigma da imunização. Aí tem características bem próprias de cada filósofo, de cada pensador, que se apropria, né? É importante a gente estar sempre colocando essas relações, né? Assim, essas influências de cada pensador, né? Para a gente poder também fazer umas análises melhores e entender melhor também onde ele quer chegar com isso, né? Porque aí entra Hegel mais uma vez, né? O Hegel, porque essa dialética aí ela é constante, né, na filosofia. Só queria fazer um comentário. Esse processo de imunização não é tão original assim, sabe? Porque Sloterdijk já é um dissidente da escola de Frankfurt desde os anos 70, sabe? E quem utiliza esse conceito é ele. Não sei se ele tem influência direta de Sloterdijk, mas isso já é utilizado há um certo tempo, né? No projeto de Sloterdijk, inclusive chamado Esferas, que é dividido em 3 livros, né? Bolhas, espumas e etc. Mas ele já vem trabalhando isso de certa forma inspirado em Nietzsche, de acordo com a interpretação dele, né? Eu não conheço o trabalho do Expósito, estou vendo agora, mas me parece muita convergência com isso. Também tem a questão de quando é mencionado a noção de raça em Nietzsche em algum sentido, isso remete sempre para mim, que de certa forma me debruço sobre o estudo de Fanon já há algum tempo, há uma noção de uma determinada predominância de racialização que se dá por uma relação de forças, que é algo que Nietzsche já tratava no aspecto dele, porém ele ainda estava comprometido
com essa suposta nomeação que estava tratando uma questão de relação de forças pelo âmbito da raça devido à circunscrição em seu tempo, né? Isso para mim fica muito claro no sentido que Nietzsche, de certa forma, ao mesmo tempo ele ataca essa noção de racialização ou de raça e ao mesmo tempo ele se compromete com ela, né? Parece que ele não tinha isso muito claro. Parece que ele não tinha isso muito claro. Aí quando você estuda Fanon, que você olha de Fanon para trás, você vê que Nietzsche estava comprometido, estava tentando fugir disso, mas estava encerrado nisso ao mesmo tempo, sabe? É mais ou menos por aí que eu vejo. Perfeito, Alberto. Concordo, gênero, número e grau. Mas era só isso, pode prosseguir aí. Ô, gente, infelizmente eu vou ter que sair. Mas Já? continuem e Eu continuem tava- aí. Um abraço em cada um, tá? E quando a gente tiver a oportunidade, eu vou dar uma lida nesse artigo aí para poder debater melhor com vocês. Beleza, valeu. Eu já ia escrever também Beleza. no chat. Só lembrando que esse grupo aqui a gente tá fazendo mais as leituras do Crepúsculo dos Ídolos, né? Que é a obra do Nietzsche lá. E aí, assim, caso vocês queiram também participar nos próximos, é só ler até o capítulo 3, que a gente tá no capítulo 3 agora. Que é Qual é o nome do capítulo? É A Razão na Filosofia. Tá certo? Aí, caso vocês queiram participar, fiquem à vontade aí. É todo sábado às 8 horas. Mas o foco é o livro mesmo. Hoje foi só um caso específico. Aí o pessoal vai apresentar algumas coisas. O Alberto apresentou também na semana passada. Mas a gente vai voltar à leitura no próximo encontro. Tá certo, obrigado. Eu só vou também sair, eu preciso sair. Eu ia escrever no chat, mas como o Ítalo falou, então eu vou falar também. Mas agradeço aí a acolhida de vocês, agradeço agora a acolhida do Xalá. Obrigado, Gabriel, por me chamar, por passar esse momento curto. E obrigado a Berto também, e a Lucas, e a Ítalo, né, pela presença. Infelizmente eu vou ter que sair, a gente tá com uma coisa aqui, mas a gente tá junto nessa. E vamos se encontrar quando possível para tomar aquela velha bia. Perfeito, valeu, pessoal. Perfeito. Eu só vou se for pra tomar Skol Beats, e só Skol Beats. E Acho que ia dizer isso outra me coisa. quebra. Aí você me quebra. Rapaz, cerveja ruim, né? E eu vou ter que carregar Não existe cerveja ruim, não. pra casa. Pessoal, um grande abraço. Valeu. Valeu, obrigado por todos aí, tá? Valeu. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço.